Canal Ciência Mais. Sabedoria para a vida. Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciência Mais. Em 1610, um simples olhar através de um telescópio mudou para sempre a nossa visão do universo. Quando Galileu Galilei apontou seu telescópio para Júpiter, ele descobriu algo extraordinário: 4 pontos de luz orbitando o gigante gasoso. Essas luas, hoje conhecidas como Io, Europa, Ganímedes e Calisto, abriram as portas para uma nova era da astronomia. Mais de 400 anos depois, elas ainda nos fascinam com seus mistérios. Essas 4 luas têm histórias incríveis para nos contar e hoje vamos explorar o que há de tão especial nelas e por que elas continuam a ser objetos de tantas pesquisas e fascinações. Embora Galileu Galilei seja amplamente reconhecido por suas contribuições à astronomia, ele não foi o inventor do telescópio como muitos pensam ter sido. Na verdade, o primeiro telescópio foi criado em 1608 pelo fabricante de lentes holandês Hans Lippershey. Lippershey desenvolveu um dispositivo que podia ampliar objetos distantes, motivado principalmente por razões comerciais e práticas. Ele não estava buscando explorar o céu ou fazer descobertas científicas, mas sim criar um dispositivo útil que pudesse aumentar objetos distantes, o que tinha aplicações militares e de navegação. Naquela época, as potências europeias estavam constantemente envolvidas em conflitos, e a capacidade de enxergar navios inimigos ou tropas à distância era extremamente valiosa. Ele apresentou seu invento ao governo holandês, buscando uma patente e esperançoso de vender sua invenção para uso militar. Embora o pedido de patente tenha sido negado, o telescópio rapidamente se espalhou pela Europa e foi aperfeiçoado por outros, incluindo Galileu Galilei. Galileu tomou conhecimento do telescópio pela primeira vez em 1609, quando rumores sobre a invenção de um instrumento para ver longe começaram a se espalhar pela Europa. Galileu, que estava sempre atento às inovações científicas, ouviu falar dessa invenção e, mesmo sem ter visto o aparelho, começou a trabalhar em sua própria versão do telescópio. Com base em descrições gerais do instrumento, ele conseguiu construir um telescópio mais potente do que os modelos existentes. Enquanto o telescópio original de Lippershey ampliava objetos cerca de 3 vezes, Galileu melhorou o seu telescópio para alcançar um aumento de até 20 vezes. Após aperfeiçoar seu telescópio, Galileu foi o primeiro a apontá-lo para o céu de forma sistemática, o que lhe permitiu fazer uma série de descobertas astronômicas revolucionárias. Na Itália, em 7 de janeiro de 1610, Galileu apontou seu telescópio para Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Ele imediatamente notou algo curioso: 3 pequenos pontos luminosos alinhados ao redor do planeta, 2 de um lado e um do outro. Como vocês podem ver nessa imagem, como estava o céu naquela noite em 1610 na Itália medieval. Inicialmente, ele pensou que fossem estrelas próximas a Júpiter. Nessa mesma noite, ciente da importância de sua observação, Galileu escreveu sobre esses objetos celestes em uma carta detalhada, que seria o início da documentação de uma descoberta que mudaria a astronomia para sempre. Essa carta de 7 de janeiro expressava a surpresa de Galileu ao constatar que os objetos estavam seguindo Júpiter em seu movimento, como se estivessem ligados ao planeta de alguma forma. Galileu relatou que, embora parecessem estrelas, o fato de se moverem juntamente com Júpiter indicava que algo diferente estava acontecendo. Nos dias e semanas seguintes, entre 8 de janeiro e 2 de março de 1610, Galileu continuou observando Júpiter e os pontos luminosos. Mas ao longo das observações seguintes, as posições desses pontos mudaram de forma que parecia impossível serem estrelas fixas. Ao continuar suas observações, Galileu percebeu que essas supostas estrelas não estavam apenas se movendo, mas também acompanhando Júpiter em seu movimento. E logo, ele descobriu um 4º ponto luminoso. Em 13 de março de 1610, Galileu publicou um pequeno tratado astronômico chamado de Sidereus Nuncius, que em português significa mensageiro sideral.
Foi o primeiro trabalho científico publicado com base em observações feitas por meio de um telescópio e contém os resultados das primeiras observações de Galileu, que, além desses pontinhos luminosos ao redor de Júpiter, incluíam observações da Lua e de centenas de estrelas não visíveis a olho nu. Contendo mais de 70 desenhos e diagramas da Lua, certas constelações como Órion, as Pleiades e Touro, além, é claro, das observações desses pontos luminosos ao redor de Júpiter. Sobre esses pontos luminosos ao redor de Júpiter, Galileu escreveu que eram 4 estrelas ao redor de Júpiter. O fato de elas mudarem suas posições em relação a Júpiter de noite para noite, e ainda assim sempre aparecerem na mesma linha reta perto dele, convenceu Galileu de que estavam orbitando Júpiter. Em 11 de janeiro, após 4 noites de observação, ele escreveu: Portanto, concluí e decidi sem hesitação que há 3 estrelas nos céus movendo-se em torno de Júpiter, como Vênus e Mercúrio em torno do Sol. O que finalmente foi estabelecido tão claro quanto a luz do dia por inúmeras observações subsequentes. Essas observações também estabeleceram que não há apenas 3, mas 4 corpos siderais erráticos realizando suas revoluções em torno de Júpiter. As revoluções são tão rápidas que um observador pode geralmente obter diferenças de posição a cada hora. Na época da publicação de Sidereus Nuncius, Galileu era um matemático na Universidade de Pádua e havia recebido recentemente um contrato vitalício por seu trabalho na construção de telescópios mais poderosos. Ele desejava retornar a Florença e, na esperança de ganhar patrocínio lá, dedicou Sidereus Nuncius ao seu antigo aluno, agora Grão-Duque da Toscana, Cosimo II de Médici. Naquela época, a ciência dependia fortemente de patronos poderosos, como nobres e monarcas, que financiavam pesquisas e ofereciam proteção aos cientistas. Galileu já tinha relações com a família Médici, uma das famílias mais influentes da Itália, que governava Florença. Em um esforço para garantir o apoio contínuo dos Médici e elevar seu status na corte, Galileu nomeou as 4 luas de Júpiter como planetas medicianos, em homenagem aos 4 irmãos da família Médici, que eram Cosimo II de Médici e seus 3 irmãos. Em 13 de fevereiro de 1610, Galileu escreveu ao secretário do Grão-Duque: Deus me concedeu a graça de poder, por meio de um sinal tão singular, revelar ao meu Senhor minha devoção e o desejo que tenho de que seu glorioso nome viva como igual entre as estrelas, e como cabe a mim, o primeiro descobridor, nomear esses novos planetas. Desejo, imitando os grandes sábios que colocaram os mais excelentes heróis daquela época entre as estrelas, inscrever neles o nome do Sereníssimo Grão-Duque. Isso o ajudou a receber a posição de matemático-chefe e filósofo dos Médici na Universidade de Pisa. Embora a nomeação tenha agradado temporariamente a família Médici, ela não se consolidou na comunidade científica internacional. Outros astrônomos da época, e posteriormente, preferiram nomes mais neutros e universais. Nomes que estavam diretamente ligados à política e à corte local eram menos propensos a serem aceitos amplamente pela comunidade acadêmica. A tradição na astronomia era dar nomes ligados à mitologia greco-romana. Galileu, ao nomear os satélites com base em uma referência contemporânea e política, com os da família Médici, fugiu dessa tradição. Em contraste, anos depois, os astrônomos escolheram nomes baseados em figuras mitológicas da mitologia grega. Assim, os 4 satélites de Júpiter são chamados de Io, uma sacerdotisa de Hera e amante de Zeus na mitologia grega. Europa, uma princesa fenícia por quem Zeus se apaixonou. Ganimedes, um príncipe troiano que Zeus sequestrou transformado em uma águia, levando-o ao Olimpo para servir como copeiro dos deuses. E finalmente Calisto, uma ninfa que, de acordo com a lenda, foi seduzida por Zeus e depois transformada em um urso por Hera. Mas nem tudo foram honras e glórias para Galileu. Simon Marius, um astrônomo alemão que também observava o céu com um telescópio na mesma época, alegou ter descoberto as luas de Júpiter em 1609, antes de Galileu, mas só publicou suas observações em 1614, o que levantou dúvidas sobre a cronologia de sua descoberta. Galileu, conhecido por sua postura assertiva, acusou Marius de plágio e afirmou que o astrônomo alemão tinha copiado suas descobertas ao saber de Sidereus Nuncius.
Galileu foi muito crítico, chamando Marius de impostor e sugerindo que ele estava tentando roubar o crédito por uma descoberta que Galileu havia publicado primeiro. Por outro lado, Marius nunca negou que Galileu tivesse sido o primeiro a publicar, mas manteve que ele havia observado as luas de Júpiter antes de Galileu, e que não tinha tido tempo de divulgar suas observações devido a circunstâncias externas. Embora Galileu tenha sido o primeiro a publicar suas observações, a alegação de Marius não era completamente infundada. Registros indicam que Marius realmente observou as luas de Júpiter de forma independente, talvez até antes de Galileu, mas ele não publicou suas descobertas rapidamente, o que resultou em sua falta de reconhecimento na época. A disputa com Simon Marius não diminuiu o prestígio de Galileu, que continuou a ser aclamado como o descobridor das luas de Júpiter. No entanto, Marius também deixou uma marca significativa na história da astronomia. Foi ele quem sugeriu os nomes mitológicos para as 4 luas galileanas: Io, Europa, Ganimedes e Calisto, que acabaram sendo adotados em vez dos planetas medceanos, propostos por Galileu em homenagem aos seus patronos, os Médici. Antes da descoberta das luas galileanas, a visão dominante do cosmos seguia o modelo geocêntrico, proposto por Ptolomeu, onde a Terra era o centro do universo e todos os corpos celestes giravam ao seu redor. A observação de Galileu de que 4 corpos celestes, no caso as luas, orbitavam Júpiter e não a Terra, ofereceu uma evidência direta de que nem tudo no universo girava em torno da Terra. Essa descoberta foi um golpe crucial no modelo geocêntrico e forneceu um suporte importante para o modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico, que afirmava que a Terra e outros planetas giravam ao redor do Sol. O fato de Júpiter ter seus próprios satélites provou que havia corpos orbitando outros planetas, o que legitimava a ideia de que a Terra não era o centro do universo. Atualmente, sabemos muito mais sobre esses 4 objetos celestes do que nossos antepassados do século XVII. Então, vamos ver o que a ciência sabe atualmente sobre cada uma dessas 4 luas do planeta Júpiter. Da mais próxima para a mais distante, teremos em primeiro a lua Io. A lua Io, a mais interna das 4 principais luas de Júpiter, a uma distância de cerca de 421.700 quilômetros do centro desse gigante gasoso e a cerca de 350.000 quilômetros do topo de suas nuvens, destaca-se por ser o objeto geologicamente mais ativo de todo o sistema solar, com centenas de vulcões, muitos dos quais em erupção constante. Essa característica é o resultado direto das forças de maré gravitacional que atuam sobre ela. Um processo que ocorre quando um corpo celeste é deformado pelas forças gravitacionais de outro corpo maior, aqui no caso o gigante Júpiter, que também tem ajuda nesse processo das luas Europa e Ganimedes desse planeta. As forças de maré experimentadas por Io são cerca de 20.000 vezes mais fortes do que as forças de maré que a Terra experimenta devido à Lua, produzindo uma energia até 200 vezes maior do que a produzida pelas decomposições radioativas. Essas forças de maré gravitacional causam a elevação e a queda de sua superfície em até 100 metros, deformando constantemente seu interior, o que gera um calor interno suficiente para derreter grande parte de seu manto, formando vastas câmaras de magma. Os vulcões de Io expulsam enxofre e dióxido de enxofre a altitudes que podem ultrapassar 500 quilômetros acima de sua superfície. Esses materiais criam plumas vulcânicas visíveis que se estendem por grandes distâncias e formam depósitos de enxofre multicoloridos ao longo da superfície da Lua, sendo sua superfície, portanto, dominada por vastas planícies de enxofre congelado, campos de lava solidificada e depósitos de enxofre em várias tonalidades que vão do amarelo ao vermelho, devido às diferentes formas de enxofre e compostos de enxofre. Sua topografia é marcada por montanhas, algumas das quais com altitudes superiores a 16 quilômetros, quase o dobro da altitude do Monte Everest. No entanto, essas montanhas não são formadas pelo mesmo processo que as cadeias montanhosas da Terra. Elas resultam da compressão da crosta rígida de Io, que é empurrada para cima devido ao contínuo estiramento causado pelas forças de maré. A constante atividade vulcânica rejuvenesce a superfície de Io, apagando as marcas de crateras de impacto e outras feições geológicas mais antigas. Apesar de todo esse aquecimento, a temperatura na superfície de Io oscila entre 140 e 180 graus Celsius negativa.
Io tem um diâmetro de aproximadamente 3.642 quilômetros, tornando-a um pouco maior que a Lua da Terra, como você pode ver nessa imagem comparativa de tamanhos entre Júpiter, a Terra, a nossa Lua e a Lua Io. Isso a faz ser a quarta maior lua do Sistema Solar. Sua órbita ao redor de Júpiter a faz completar uma volta ao redor do gigante gasoso em aproximadamente 1,77 dias terrestres. Isso é rápido o suficiente para que seu movimento seja observado em uma única noite de observação ao telescópio. Io possui uma atmosfera tênue e extremamente fina, composta principalmente de dióxido de enxofre, que é constantemente reabastecida pelas erupções vulcânicas. E a interação de sua atmosfera com a magnetosfera de Júpiter é outra característica fascinante. Júpiter possui um poderoso campo magnético, e conforme Io orbita dentro dele, partículas ionizadas da atmosfera de Io são aceleradas ao longo das linhas do campo magnético de Júpiter, criando uma corrente elétrica intensa de milhões de amperes, chamada de corrente Io-Júpiter. Isso gera auroras na atmosfera de Júpiter e contribui para a intensa radiação em torno do gigante gasoso. A Lua Europa é apenas uma entre as 95 outras luas atualmente conhecidas de Júpiter, sendo considerada uma das principais candidatas na busca por vida extraterrestre dentro do Sistema Solar, pelo menos na forma de vida como a conhecemos atualmente, tornando-a um objeto de elevado interesse para os astrobiólogos. A principal razão pela qual ela é vista como um lugar promissor para a busca por vida é a presença de um oceano líquido global em sua superfície. Uma espessa crosta de gelo, tão dura quanto o granito, cobre esse oceano global de água líquida, situado abaixo de sua superfície congelada. Estima-se que essa crosta de gelo tenha uma espessura de cerca de 15 a 25 quilômetros, enquanto o oceano subterrâneo pode ter até 100 quilômetros de profundidade. Isso resulta em um volume de água que pode ser o dobro e talvez até mesmo o triplo de todos os oceanos da Terra combinados. A existência desse oceano é sustentada pela energia gerada pela força das marés gravitacionais de Júpiter, que, como na Lua Io, cria calor suficiente para manter a água em estado líquido, apesar das temperaturas na superfície serem muito baixas, na ordem de 160 graus Celsius negativos no equador dessa lua, e impulsiona o movimento do gelo semelhante à tectônica de placas na Terra. Acredita-se que o oceano subterrâneo de Europa seja significativamente mais quente que sua superfície, onde há pontos nas profundezas do oceano de Europa que podem ser apenas ligeiramente mais frios do que os oceanos da Terra. Essas forças de maré gravitacional são cerca de 1000 vezes mais fortes do que o efeito de maré gravitacional da Lua na Terra. A interação entre o oceano de Europa e seu fundo oceânico rochoso é uma fonte de estudos profundos. Na Terra, formas de vida chamadas de extremófilas são encontradas em ambientes semelhantes, como nas fontes hidrotermais dos oceanos profundos. Esses ambientes terrestres não dependem da luz solar, mas da energia química liberada por processos geotérmicos. Se a Europa possui fontes hidrotermais em seu fundo oceânico, é possível que essas mesmas condições possam sustentar formas de vida. Uma das descobertas mais intrigantes feitas recentemente são as plumas de vapor d'água que são ejetadas da superfície de Europa. Essas plumas foram inicialmente detectadas pelo Telescópio Espacial Hubble em 2012. Elas podem fornecer uma maneira relativamente fácil de estudar a composição do oceano subterrâneo sem a necessidade de perfurar o gelo. Europa é a menor das 4 luas galileanas e ligeiramente menor que a Lua da Terra, como podemos ver seu tamanho de forma comparativa nessa imagem. Essa lua orbita Júpiter em pouco mais de 3 dias e meio e dista do centro do gigante gasoso pouco mais de 670 mil quilômetros. A superfície gelada da Lua é marcada por fissuras e fraturas, e essa rede de rachaduras cruzadas serve como um registro das tensões causadas por marés massivas em seu oceano global, provocadas pelas forças gravitacionais de Júpiter. Essas rachaduras têm uma coloração marrom devido à presença de materiais não apenas compostos por água, mas também por outras substâncias químicas. A explicação mais aceita para isso sugere que os materiais responsáveis pela tonalidade marrom são sais, compostos orgânicos e possíveis impurezas que emergem do oceano subterrâneo. Além disso, sua superfície apresenta poucas crateras de impacto, indicando que seja relativamente jovem, sugerindo uma atividade geológica contínua.
Explorar a Europa não será tarefa fácil. O ambiente é extremamente hostil, devido à intensa radiação emitida por Júpiter, que poderia danificar rapidamente qualquer equipamento que se aproximasse da Lua. Para minimizar esse problema, as futuras missões serão projetadas para realizar observações rápidas e intermitentes, minimizando a exposição à radiação. Se você é novo por aqui, bem-vindo, e um grande obrigado aos nossos inscritos de longa data. Todos os vídeos que vocês assistem e amam são feitos com muita dedicação e tempo. Agora você pode apoiar nosso canal financeiramente de forma super fácil com a ferramenta Valeu Demais. Ao assistir um vídeo, basta clicar no ícone de coração com o cifrão, escolher o valor da doação e pronto. Com o seu apoio, podemos investir em novos equipamentos, melhorar a qualidade dos vídeos e trazer mais conteúdos incríveis para vocês. Independente do valor, nos ajuda a continuarmos fazendo o que amamos. Ganymedes, distante pouco mais de 1 milhão de quilômetros do centro de Júpiter e com um diâmetro de 5.268 quilômetros, é a maior lua de Júpiter e também a maior lua do Sistema Solar. Maior inclusive que o planeta Mercúrio e pouco menor que o planeta Marte. Comparada com a Terra, com a nossa Lua e com outras luas do planeta Júpiter, Ganymedes não esconde a sua imponência. Sua superfície é composta por rochas de silicatos e por gelo de água, composta por uma mistura de regiões escuras e brilhantes, com vastas áreas de terrenos acidentados por crateras de impacto. As áreas mais escuras, que cobrem aproximadamente 1/3 da superfície, são as mais antigas e apresentam uma quantidade significativa de crateras de impacto. As regiões mais brilhantes de Ganymedes mostram sinais de tectonismo, com sulcos e cristas que indicam que a crosta de gelo foi deformada no passado, possivelmente devido à movimentação de placas de gelo. Essa atividade tectônica, que parece ter ocorrido há bilhões de anos, pode ter sido provocada por forças de maré exercidas por Júpiter e pelas outras luas galileanas. Além disso, o gelo que cobre a superfície é composto não apenas de água, mas também de outros compostos voláteis, como dióxido de carbono, amônia e outros materiais orgânicos. Observações espectroscópicas também revelaram a presença de sais em sua superfície, o que apoia a hipótese da existência de um oceano salgado abaixo de sua superfície, ou seja, abaixo da crosta de gelo, similar ao que se acredita existir na Lua Europa. Estima-se que esse oceano pode estar entre 150 a 200 quilômetros abaixo da superfície e ser mantido líquido devido ao calor gerado pelo núcleo interno, pois a temperatura superficial de Ganymedes varia entre -120 e -200 graus Celsius. A presença desse oceano subsuperficial em Ganymedes torna a Lua um alvo interessante na busca por vida extraterrestre. No entanto, ao contrário de Europa, cuja crosta de gelo é mais fina e cuja interação com o oceano superficial parece mais ativa, a crosta de Ganymedes é significativamente mais espessa, o que torna a exploração direta de seu oceano mais desafiadora. Além disso, a distância da superfície ao oceano em Ganymedes pode inibir trocas diretas de material entre o oceano e a superfície, o que reduz a probabilidade de encontrar sinais de vida detectáveis diretamente na crosta dessa lua. Ainda assim, a presença de água líquida sob a crosta, combinada com a possível presença de fontes de energia química geradas pela interação entre a água e as rochas do manto, mantém Ganymedes no radar dos cientistas que buscam entender o potencial habitável das luas de Júpiter. Se esse oceano interno realmente existir, ele deve conter mais água do que todos os oceanos da Terra combinados. Um dos aspectos mais fascinantes de Ganymedes é que ela é a única lua no Sistema Solar conhecida por ter um campo magnético, similar ao campo magnético da Terra. A presença desse campo magnético gera uma magnetosfera ao redor de Ganymedes, que interage com a forte magnetosfera de Júpiter. Essa interação cria auroras permanentes na fina atmosfera da Lua, que é composta principalmente de oxigênio molecular. No entanto, apesar da presença de oxigênio, essa atmosfera é extremamente rarefeita e não poderia sustentar a vida como a conhecemos, com uma pressão na superfície de cerca de 1/bilionésimo da pressão atmosférica da Terra ao nível do mar. A provável origem desse oxigênio está na fotodissociação do gelo de água na superfície, um processo em que a radiação solar quebra as moléculas de água, liberando o oxigênio. O nível de radiação na superfície de Ganymedes é consideravelmente menor do que na Lua Europa.
Porém, a quantidade de radiação que essa lua recebe de Júpiter causaria doenças graves ou morte em seres humanos expostos por 2 meses a essa radiação. Calisto, com um diâmetro de aproximadamente 4.820 quilômetros, é a terceira maior lua do Sistema Solar. Ela é conhecida por suas características geológicas únicas, como sua superfície extremamente recoberta por crateras de impacto e sua composição predominantemente gelada, dominada por uma mistura de gelo de água e rocha. Estima-se que aproximadamente 50% de sua massa seja gelo e a outra metade seja composta de materiais rochosos e metálicos. A baixa densidade média da Lua, de cerca de 1,83 gramas por centímetro cúbico, o que representa 1/3 da densidade média da Terra, reflete essa composição mista, com uma proporção significativa de água congelada. Há, no entanto, assim como em Ganimedes e Europa, evidências de que Calisto pode ter um oceano subsuperficial de água salgada a uma profundidade de cerca de 100 a 150 quilômetros abaixo da superfície. Esse oceano hipotético foi sugerido com base em medições do campo magnético de Júpiter, que indicam a presença de uma camada condutora de eletricidade dentro da Lua. Esse fato aumenta as especulações sobre a possibilidade de vida microbiana subsuperficial. Embora as condições extremas de radiação de Júpiter possam dificultar essa hipótese. Entre as crateras mais proeminentes em sua superfície está a cratera Valhalla, com um diâmetro de cerca de 4.000 quilômetros. Valhalla é um exemplo clássico de uma bacia de impacto de múltiplos anéis, com uma estrutura central rodeada por círculos concêntricos de montanhas. Esse tipo de formação ocorre quando um impacto meteórico é tão violento que cria ondas de choque que reverberam pela superfície da Lua, gerando múltiplos anéis. Além de Valhalla, há também a cratera Asgard, um pouco menor, mas igualmente impressionante. Essas estruturas são evidências do intenso bombardeio de asteroides e cometas que a superfície de Calisto sofreu nos primeiros bilhões de anos de sua existência. A falta de atividade tectônica ou vulcânica significa que essas crateras não foram apagadas ou modificadas ao longo do tempo. Outro aspecto interessante da superfície é a presença de regiões escuras e claras de gelo. As áreas mais escuras são provavelmente compostas por materiais rochosos misturados com o gelo, enquanto as áreas claras indicam gelo de água relativamente puro. A superfície também apresenta rachaduras e fraturas, embora em uma escala muito menor do que a vista em outras luas, como a Europa. Calisto possui uma atmosfera extremamente fina e tênue, composta principalmente por dióxido de carbono, CO2, com traços de oxigênio molecular. A densidade dessa atmosfera é tão baixa que, na prática, ela se assemelha mais a um vácuo do que a uma atmosfera propriamente dita. Essa fina camada gasosa é incapaz de proteger a Lua da intensa radiação de Júpiter, tornando sua superfície um ambiente inóspito para a vida como a conhecemos. Diferentemente de Ganimedes, Calisto não possui um campo magnético significativo. No entanto, sua interação com o campo magnético de Júpiter cria um ambiente complexo ao redor da Lua, onde partículas carregadas são defletidas ou aceleradas. Ela dista de Júpiter pouco menos de 1.900.000 quilômetros, o que é cerca de 6 vezes mais distante do que a Lua dista da Terra. Europa e Ganimedes estão em ressonância orbital com Júpiter, e isso significa que existem influências gravitacionais periódicas entre Júpiter e essas 3 luas. Essas luas estão ligadas em uma ressonância orbital de tipo 1, 2 e 4. Onde suas órbitas são sincronizadas em uma relação precisa. Em outras palavras, enquanto a Lua Io completa 4 voltas, Europa completa 2 voltas e Ganimedes 1 volta, o que representa a ressonância 1-2-4 aqui dita. Calisto, a 4ª lua galileana, não está envolvida nessa ressonância com Io, Europa e Ganimedes. Isso se deve em grande parte à sua órbita mais distante de Júpiter e ao fato de que ela nunca migrou para uma posição onde poderia ser capturada em ressonância com as outras luas. Calisto orbita Júpiter a uma distância muito maior, completando uma órbita a cada 16,7 dias. A grande separação de Júpiter significa que as forças de maré exercidas sobre ela são muito mais fracas e a interação gravitacional com as outras luas também é mínima.
Como resultado, Calisto não experimenta o mesmo aquecimento de maré que as outras luas, o que explica sua superfície geologicamente morta, sem sinais de atividade interna recente. No caso das luas galileanas, a ressonância também levanta questões importantes sobre habitabilidade. O aquecimento de maré em Europa, por exemplo, pode ser suficiente para manter ambientes habitáveis em seu oceano subterrâneo, apesar da Lua estar muito distante do Sol para receber calor suficiente diretamente. Assim, a ressonância não é apenas uma curiosidade dinâmica, mas também um fator crítico potencial para a presença de vida. As descobertas das luas galileanas por Galileu Galilei em 1610, seguidas pela polêmica com Simon Marius sobre o crédito dos nomes dessas luas, marcaram o início de uma nova era na astronomia. A observação dessas 4 grandes luas, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, não apenas desafiou as crenças cosmológicas da época, como também impulsionou o entendimento do sistema solar. Graças à exploração espacial moderna, especialmente pelas missões como Voyager e Galileo, sabemos hoje que essas luas são mundos fascinantes por si só, com características únicas e potenciais para abrigar vida, especialmente no caso de Europa. Essas descobertas não apenas expandem nossa compreensão do sistema solar, mas também nos levam a refletir sobre o nosso lugar no cosmos e as maravilhas que ainda restam a serem exploradas. Ficamos por aqui. E agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre o que são os anéis planetários. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.